Gente, eu tô entrando aqui ao vivo agora. Eu tô aqui nesse trânsito infernal de São Paulo, né? E acabou agora aquela pantomima, aquela palhaçada no STF. Esse STF comprado, esse STF vendido, né? Que tem aquele Gilmar Mendes que parece vender habeas corpus a R$ 1,99, e eles colocaram para dia 4 de abril o julgamento do HC, desse ladrão, vagabundo, safado, charlatão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né? O país está assistindo mais uma vez esse STF que foi colocado lá dentro, né, por senhor Sarney, por Lula, por Dilma, por Fernando Collor de Mello. Foram colocados, é aparelhado. A nossa justiça, ela não existe. A justiça brasileira não. E vou falar para vocês mais. Vou falar para vocês. Não se engane com os cabelos brancos. Não se engane com os cabelos brancos, porque os canalhas estão lá, né? Vou falar para vocês que se fosse num país onde o couro realmente come, onde nós não fôssemos manifestantes virtuais, onde não fosse um país que se importasse mais com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, se fosse um país que fosse um país viril, um país de guerrilheiro, entendeu? A porra toda virava diferente. Mas não, é um país acomodado, onde as pessoas são guerrilheiras e lutadoras virtuais, que nada fazem para melhorar essa situação. E quando a gente faz, e que quando a gente vai para a rua, aparece meia dúzia do nosso lado, apenas. Se fosse lá no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, seja onde, numa porra dessa qualquer, os caras já teriam estourado uma bomba dentro daquele STF. Essa é a verdade. Se fosse num país assim, onde eles não aceitam que as leis tendenciosas, que as leis vagabundas sejam colocadas acima das questões do interesse do povo, mas você vê que lá só tem abutre, só tem urubu, só tem chupador de sangue do povo brasileiro. É inadmissível mais de 4 horas para ver essa pantomima, né? Essa vagabundagem de decisão para passar para dia 4 de abril. Infelizmente, nós sabemos que tá tudo aparelhado, que a justiça é fraca. Nós temos uma OAB aí que na hora H joga do lado deles, né? Então é isso, esse vagabundo desse Lula, ele tem medo de ser preso, né? E essa gente nojenta, comunista, vagabunda, que é essa gente, né? Eles querem vencer de qualquer maneira, eles não suportam saber que eles poderiam perder. Essa é a realidade do povo brasileiro. Essa é a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que conviver com o STF, que dá todo momento habeas corpus para bandido, para chefe de máfia de ônibus, para ex-presidente corrupto, para ladrão, para empresário. Pode ver, estão todos soltos. Zé Dirceu tá solto, Lula tá solto, Dilma tá solta, o Wesley Batista tá solto, Joesley Batista tá solto, que eram os financiadores dessa vagabundagem toda. Tá solto aquele Eike Batista, tá solto, a maioria deles estão soltas. O Sérgio Moro faz um excelente trabalho, o TRF4 faz um excelente trabalho.
A Polícia Federal faz um excelente trabalho. Aí vem esses crápulas colocados lá maldosamente e fazem esse tipo de situação. Dá nojo do país, dá nojo do país, dá vergonha dessa injustiça. Eu não sou advogado, óbvio, não sou formado em advocacia, porra, mas eu acho que um advogado deve ter vergonha no país de ver um STF fazendo isso que faz. Isso não é possível, isso é uma maldade com o povo brasileiro, um descaramento. Aquele Barroso ontem, apesar de eu não gostar dele, ontem ele falou tudo que tinha que falar na cara daquele Gilmar Mendes, aquele Gilmar Mendes que eu vou te falar um negócio, me dá nojo de olhar na cara daquele homem. Para vocês terem uma ideia, ele arregou para duas senhoras de 70 anos de idade lá em Portugal, em Lisboa, que falaram na cara dele como lá ele não pode fazer porra nenhuma, entendeu? Ele ouviu calado e botou a língua no saco e saiu fora. Porra, é inadmissível isso. O povo brasileiro é um povo acomodado, é um povo que aceita esse tipo de coisa. Porra, não dá pra acreditar num negócio desse. O Alexandre Moraes hoje foi uma vergonha. O Alexandre Moraes, o cara que subiu igual um foguete, foi parar no STF, foi uma vergonha, porque começou por ele. Entendeu? O Fachin foi muito bem na relação dele, como relator. Depois o outro lá acompanhou ele. Agora, porra, bicho, realmente, olha, o povo brasileiro tem o que merece. Depois fica reclamando que não tem saúde, que não tem educação, que não tem segurança, que não funciona, que o transporte é um absurdo, porque tudo nosso é mancomunado. Tudo o que eles fazem é mancomunado. A nossa política é uma política vendida, é uma política vagabunda, uma política sem uma política montada, uma política preparada para fazer o inverso, para rasgar as leis, para andar na contramão, para cuspir na nossa Constituição, para cuspir na cara do povo brasileiro. Não é possível, não é possível. E é possível, sabe por que é possível? Porque eles não acreditam que a população brasileira vá fazer algo. Eles não acreditam que a população brasileira vá fazer algo. O que eles falam? Eles falam, ó, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada no país. O país vai ficar... O país vai continuar a mesma coisa. O povo brasileiro não tem culhão para vir para cima da gente. Quem manda no país somos nós. E nós vamos deixar esse safado, vagabundo, corrupto, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, solto. É isso que se desenha nesse país. É uma vergonha. Esse STF é uma vergonha, é um desserviço, é uma vagabundagem, entendeu? Tremenda. São pessoas que foram colocadas lá para fazer o mal, para fazer o que é incorreto, para vender, para se vender. Essa é a verdade, não tem outra solução. Podem me processar, podem fazer o que quiser, não tem outra solução. É uma vergonha esse STF. Não funciona. Funciona para eles, funciona para o umbigo deles, funciona para carreira deles, carreiristas, oportunistas. É isso que é esse STF. Sinto muito, povo brasileiro, mas nós estamos na mão desses homens de capa preta que não mereciam estar lá. Eles não honram, não são patriotas. E ontem o próprio Barroso falou que o Gilmar Mendes não é patriota. Esse Lula é um safado de um vagabundo, entendeu? Que tem medo de ser preso, que não aceita a prisão porque roubou, porque armou, porque foi corrupto, porque fudeu a nação, entendeu? Não tirou pobre nenhum da linha de pobreza. Meu irmão, eu fico revoltado. Essa é a resposta. Revolta. O país
é uma vergonha perante aos outros países. A nossa justiça não funciona, não presta, é tendenciosa, só vê o lado dos bandidos, dos corruptos, dos empresários que fizeram mal para o povo brasileiro. E não tem ninguém para poder falar o contrário sobre isso. Sinto muito, é uma vergonha esse país. Ou a gente dá um jeito nessa merda toda, ou a gente joga forte, ou a gente vai ficar sendo capacho, tapete desses ordinários, desses vagabundos, desses comunistas nojentos, filhos de uma puta. Essa é a verdade. Desculpe aí os palavrões, desculpe a maneira grosseira, mas tem que ser falado assim, porque não pode aceitar. Alguém tem que gritar nessa porra, entendeu? E tem que falar que tá errado, que é um desserviço, que é uma sacanagem com o povo brasileiro. Muito obrigado, desculpem e tenham uma ótima noite aí.